Tá? A nossa saudação aos companheiros da casa e os internautas que assistem às palestras da casa. Todas as segundas-feiras são gravadas e já às terças-feiras já está programada a palestra da segunda anterior. E isto é assistido por pessoas de vários locais. Nós vamos, então, trabalhar com este livro aqui, ó. Este livro é o terceiro livro na sequência dos livros que escrevi, que se chama O Poder da Fé. E o que nós vamos comentar sobre esse poder da fé vai dar uma reflexão muito boa para nós entendermos realmente o que é o sentido da fé. E aí, antes de nós começarmos, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma análise sobre os 4 evangelhos atribuídos a Jesus, escritos também atribuídos a Marcos, a Mateus, Marcos, João. Então, o que o Kardec entendeu sobre os ensinos evangélicos? Ele disse que, quando ele estudou os evangelhos, ele encontrou 4 matérias dentro do evangelho. 4 matérias da qual ele trabalhou. Ele disse que nos evangelhos nós vamos encontrar atos comuns da vida do Cristo, ou de Jesus, como é dito, né? Então, os fatos que ocorreram com Jesus estão lá no Evangelho. Depois ele diz, também encontram-se nos Evangelhos milagres atribuídos, que a igreja atribui a Jesus. Depois ele diz, também encontramos nos Evangelhos as predições, acontecimentos da vida futura, a profecia, tudo isso encontra-se nos Evangelhos. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar os dogmas da igreja. E, finalmente, o ensino moral. Ele diz o seguinte, de tudo isso, essas 4 primeiras, atos comuns, milagre, predições e palavras tomadas pela igreja, essas 4 primeiras têm sido objeto de muita controvérsia. Jesus, dessa forma, em Marcos ele disse assim, um evangelho fala em milagre, o outro não fala em milagre. Ele diz que isto daí tem sido motivo de controvérsia nas igrejas evangélicas. Porém, o que ele acha inatacável nos evangelhos é a questão moral. Então, se tirar tudo isso aí, mas nós pegarmos apenas as questões morais, nós teremos um código espiritual e que a própria incredulidade se curva. Então é importante a gente dizer isso, porque os evangelhos realmente têm vários campos de interpretação, mas ele diz que o mais importante é o lado moral, que nos adocica a alma, né? Nos dá sensibilidade e você cresce em espiritualidade. Muito bem. O que nós vamos falar hoje? O poder da fé. Isso aqui também tem várias interpretações. Tem várias interpretações. Nas igrejas evangélicas nós vamos encontrar várias interpretações. E tem uma história que, aliás, não é da época de Jesus, não. E vai falar sobre a fé, mas quem colocou no seu livro é um escritor que hoje é um dos best-sellers em venda de livro no Brasil, que ele coloca no seu livro,
O Poder do Inconsciente, esse autor. Então ele conta uma historinha. Veja bem, essa historinha vai nos entender o que é fé. É importante para nós interpretarmos fé. Então ele conta que ele colocou no seu livro, o autor da mensagem, ele colocou no seu livro uma história verídica. Ele diz, o autor do livro, cujo conteúdo eu passei para cá no livro Poder da Fé, que é uma lição sobre fé. Ele diz assim, o caso clássico de cura pela fé, aí nós vamos entrar no religioso, né? Cura pela fé. É o caso da mulher hemorrágica. Mas antes de falar essa história da mulher hemorrágica, que essa é bíblica, nós vamos contar uma historinha verídica. Aqui, ó. Conta-se de um fato real. Veja bem que daqui nós vamos entender bem a fé. Conta-se de um fato real de um cidadão que era portador de uma tuberculose, já bastante avançada. E aí o seu filho queria curar o pai. O filho queria o pai que estava com uma tuberculose já bastante avançada. E ele queria curar o pai pelo poder da fé. Então ele entregou para o pai um pedaço de cruz. E disse que pagou o equivalente a 1 milhão a um monge que voltara dos templos europeus. Na realidade, o jovem pegara uma lasca de madeira do fundo do quintal, porque ele está dizendo que ele entregou para o pai uma cruz que tinha curado muita gente lá na Europa, trazido por um monge. Mas na realidade ele não trouxe cruz da Europa coisíssima nenhuma. Ele foi no fundo do quintal, pegou um pedaço de madeira, uma lasca, né? E aí o que ele fez? Ele levou essa lasca de madeira a um joalheiro. E pediu para o joalheiro construir, com essa cruz, um anel em cima de uma cruz. Diz para o joalheiro, pega essa madeira, faz a cruz, e em seguida, quero que você faça um anel para parecer autêntico a essa cruz que ele trouxe da Europa, e que ele contou, né? Ele contou para o pai, e muitas pessoas foram curadas simplesmente tocando naquele anel, porque o anel era curador, como nós já falamos. Isso despertou no velho pai a fé que também poderia se curar. Ele estava com tuberculose. Na Europa tinha gente se curar com essa cruz. E ele sentiu o entusiasmo de também usar aquela cruz para ele poder se curar dessa tuberculose que estava desenganado. Aí ele colocou o velho, acreditando de que realmente aquela cruz estava fazendo cura. Ele colocou essa cruz ao dormir no peito. E ele orou, até dormir. No outro dia ele amanheceu curado. O outro dia ele acordou, não tinha mais nada na sua respiração, não tinha mais tuberculose. Isso contado por Joseph Murphy,
Ele tem o livro Poder do Inconsciente, vendido aos montes no Brasil, aos milhares. Os exames clínicos no pai deram resultados negativos. Não encontraram mais a medicina na clínica, nos exames, não encontraram mais um resquício da tuberculose. É claro que a cura não teve qualquer ligação com aquele pedaço de madeira. Ele curou pela fé. Nós estamos falando hoje do poder da fé. Então, este texto vem nos começar a dar a introdução para nós entendermos fé, que nós vamos estudar agora. Tem um médico, até uma das passagens do livro, desse Dr. Joseph, eu coloquei aqui do médico, ele diz o seguinte, quer o objeto de sua fé. O que foi o objeto de fé do cidadão velhinho que estava com tuberculose? O que foi o objeto da fé para que ele se curasse? Será que realmente veio do templo? Ou aquele material que ele tinha em mãos era o objeto de sua fé? Ele acreditou que aquilo curava. Muito bem. Então esse médico, chama-se Paracelso, ele diz assim, para explicar isso que ocorreu com o cidadão que se curou, o cidadão se curou porque acreditou, teve fé de que aquela cruz com o anel que ele colocou no peito iria lhe curar. É fé isso, não é? É fé. Então esse médico da antiguidade diz assim, quer o objeto de sua fé. Quer dizer, o que é que me levou a transformar-me, porque eu acreditei naquele objeto. Ele diz assim, quer o objeto de sua fé, seja verdadeiro ou falso. Quer o objeto da sua fé, seja verdadeiro ou falso. Os efeitos obtidos serão sempre os mesmos. Quer dizer, ele aceitou a cruz. O outro pode aceitar outra relíquia, e se ele acreditar, pode acontecer, porque ele pensou de que aquilo iria lhe curar. Vai vendo isso aí para nós falarmos de fé, que nós falamos tanto em fé nas igrejas, né? O anel com a cruz foi o objeto da fé que serviu de elemento catalisador para fazer disparar o mecanismo da fé no seu interior. É interessante nós analisarmos isso. Isso chama-se placebo. Já ouviram falar em placebo? Então, ele colocou como placebo aquele objeto de fé. E ele acreditou piamente de que realmente aquilo iria lhe curar. E ele se curou. O objeto de fé foi esse para ele. Mas pode ser outro objeto que pode ajudar a pessoa a se curar. Pode ser outro. Vai vendo o sentido da fé. Vai vendo o sentido da fé. O objeto de fé de uma pessoa pode ser relíquias que você traz de algum lugar e acreditar que aquela relíquia vai te curar. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um padre, era de Tambaú, no estado de São Paulo, e o pessoal ia daqui para lá para se curar. E o objeto de fé não era a cruz, não era uma imagem, era o padre Donizete, que se dizia, acho que era isso.
de Tambaú, no estado de São Paulo. Muita gente se curou. Vão percebendo o que é objeto de fé, que é o placebo. Então, para ele o placebo, o objeto de fé, foi aquela cruz. E aí, pode ser falso, esse objeto de fé, pode ser falso ou verdadeiro, mas os efeitos vão ser o mesmo, não importando o objeto de fé. E assim nós temos um punhado de objetos de fé em várias igrejas. Muito bem. Também pode ser um objeto de fé, fitinha do Senhor do Bonfim. Se alguém que foi na Bahia, por exemplo, eu fui lá na Bahia, eu até, para mexer com o Zezinho, que nós já estudávamos junto, eu falei, Zezinho, eu trouxe para você aqui uma fitinha do Senhor do Bonfim, ele vai tudo que você pedir vai acontecer. Claro que não era isso. Mas, se a pessoa aceitar que eu fui na Bahia, fui lá na igreja do Senhor do Bonfim, comprar, porque lá eles vendem, quem já foi lá na Bahia, eles têm um mastro de fita, e a pessoa vai passando, eles vão vendendo, vão passando, vão vendendo. E a pessoa traz aquilo com fé, que vai melhorar a casa, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Isto chama-se objeto de fé. Aquela fita do Senhor do Bonfim é um placebo. Placebo é algo que nós pensamos que é verdadeiro porque eu quero que seja. Será que ninguém de vocês teve alguma coisa que guardou durante a vida? Às vezes tenha guardado. Hã? Hã? Então, nós criamos a nossa fé. Nós criamos o objeto de nossa fé. Quem que um dia não carregou um patuá? Já ouviram falar em patuá? É uma especinha assim, de um pé de coelho, por exemplo, é um patuá. E diz que aquilo dá sorte. E tem gente que leva a vida inteira, né? Ou no Natal, pega umas fitas da cor da natalina, corta e coloca na carteira, porque aquilo vai ajudar. Isto é objeto de fé. Isto é objeto de fé. Águas. Tem pessoas que vão longe buscar uma água em determinado lugar chamado santo, que se eu tomar água daquele lugar, eu vou me curar. A propósito, eu me lembro bem rápido, eu fui ao Chico Xavier, lá em Uberaba, e nós visitamos o centro do Chico, ele falou e tal. E depois saímos do Chico, fomos visitar os irmãos José, parece. E ele tinha um centrinho lá também que o pessoal confiava que tinha cura. E eles pegavam água do poço, do fundo do centro, e todo mundo tomava e sentia fortalecido. A água tornou-se objeto de fé. Será que é a água mesmo que cura ou a fé do cidadão? Que mais que nós podíamos falar? Se você vai a Aparecida do Norte, lá, Aparecida do Norte, nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que foi uma imagem, segundo consta, uma imagem que os pescadores encontraram, acho na tarrafa, né? Encontrou a santa lá. E aí lá passou a ser sagrado aquele lugar. Então, esses objetos de fé, a gente diz que são catalisadores. Eles são recursos que nos chamam para mexer com o nosso subconsciente, mexer com a nossa alma e nós acreditarmos. Né? Então, diante disso, a gente podia perguntar: quais as causas da cura? Por que nós nos curamos aceitando determinado objeto de fé? Aí é bem complicado se a pessoa não entender. Quando eu penso positivamente
e acredito que aquilo que me entregaram realmente é sagrado, o que acontece? O meu eu, o meu psicológico, o meu organismo cria uma química dentro de mim mesmo, e essa química faz que as coisas aconteçam. Mas quem curou? Quem curou? No fundo, nós vamos entender que a cura é pessoal. Eu acredito naquilo que aconteceu e me curo. Então, é fé. Quando vocês entrarem, os pais, em qualquer igreja, sempre entenderam a fé como algo religioso. Ter fé é algo religioso. Quando se fala em fé, afinal, quando você fala em fé, a primeira coisa que a pessoa fala, mas qual que é a sua fé? Está perguntando o quê? Qual é a sua fé religiosa? A minha fé é espírita, minha fé é católica, minha fé é evangélica. Ou não tem fé em igreja nenhuma. Então vejam bem como é interessante. Esta fé movimenta o meu organismo, esse meu organismo cria químicas para que aquilo se resolva, se cure. Mas é um processo pessoal. Ah, mas será que não foi São Jorge, que é da igreja, né? Ah, mas será que não foi o Bezerra de Menezes que veio aqui curar? Vejam bem o que nós trocamos. Nós achamos que realmente algo lá fora vai mudar o meu subconsciente, a minha essência. E quem muda somos nós. Então, o objeto de fé é variável. Agora, vejam bem. Vamos supor que esse cidadão velhinho que recebeu a cruz, ele se curou porque ele era cristão? Será que é porque era cristão? Mas e se ele não fosse cristão e ele recebesse essa mesma cruz, viesse de Meca? Falar que foi lá em Meca e veio de lá. Foi realmente Mohamed que curou? Assim que eu estou perguntando se foi o Cristo que curou. Tem gente que vai a Israel e trazem terra e água do Rio Jordão. Já ouviu falar isso? A pessoa traz de lá. Traz de lá água e terra do Rio Jordão. E aí manipula em alguma coisa e diz que aquilo vai curar. Vai curar. A Nossa Senhora Aparecida, como nós falamos, o Padre Cícero também. O cidadão vai lá para ver o Padre Cícero, porque ele vai receber uma cura. E pode curar? Pode ou não pode? Pode. Se você movimentar a tua essência divina, o seu eu, e acreditar que aquilo vai acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. Então a cura aí vai depender da nossa crença. É o que nós estamos dizendo. Pode ser que aquela crença para mim não vale nada. Mas para outro aquilo lá é uma crença que vai lhe curar. Seja falsa ou verdadeira aquela crença, ela vai funcionar da mesma forma. Porque eu acredito, eu crio na minha mente que eu vou conseguir aquilo que eu estou querendo. Tá? Agora vamos a uma interpretação que é a fé. Veja bem, eu estou dizendo que muitos de nós, no início da nossa caminhada, nós acreditávamos que a fé vinha de Deus. Que a fé vinha de Deus. A fé vem de Emmanuel. A fé vem de Nossa Senhora Aparecida. Como objeto de fé pode vir, mas a fé vai solidificar na nossa alma quando nós aceitamos aquilo como verdade. É nós.
Nós aceitamos aquilo como verdade. Então, entendendo assim, no Espiritismo mesmo, a gente estuda muito isso, fala-se muito em fé raciocinada, e aquela que é uma fé que não desenvolveu ainda o raciocínio, uma fé infantil. Uma fé infantil. Mas, do ponto de vista espiritual, se você aceita Deus como pessoa lá em cima, você diz que Deus não vai esperar você ter fé raciocinada para te atender. Quer dizer, não é este Deus, obviamente, mas quando você se liga às leis do universo e você sintoniza com esta lei, você pode se curar, não independendo da crença, né? Porque você fica imaginando, né? Mesmo no espírita, quando a gente começou a estudar, que dizia, tem até uma musiquinha no centro, dizia assim, a fé... o Espiritismo dizia, a fé cega não está com nada. O que é fé cega? Que eu aceito que é verdade sem discutir. E fé raciocinada, eu vou analisando, não, isso não pode, e você chega àquela conclusão. Acontece que a fé pode ser falsa ou verdadeira, pode ser raciocinada ou não, mas se aquilo tornar objeto de fé, vai funcionar para você. Vai funcionar para você. Então vejam bem, eu estou colocando essas partes aí para a gente entender que a fé, como a gente aprendeu, ela tem que entregar na mão de Deus. A fé você tem que entregar ao santo, tem que entregar. E na realidade, nós não temos que entregar na mão de ninguém, porque eu sou a fé. Eu sou o criador da fé. Eu sou o criador do placebo. Então eu sou o placebo. E as igrejas também são criadas pelos homens. Não adianta você dizer, não, a igreja foi Deus que criou. Será? Será que realmente Deus criou a igreja? Não. Na realidade, quem cria a igreja é o homem. O homem, as várias igrejas que estão surgindo aos cântaros no Brasil todo, tem lá uma garagem numa vila, o pessoal monta uma igrejinha ali, e os seguidores creem que foi criada aquela igreja por Deus. E se crê, vale? Vale. Se a pessoa crê, mesmo que não seja verdade, o teu psicológico vai funcionar para acreditar que aquilo realmente foi feito por Deus. Veja como é, não é bem fácil assim a pessoa entender, não, eu vou pedir para Deus, ou eu vou na igreja para aumentar a minha fé, porque ninguém manda fé para nós. Ninguém transmite fé para nós. A fé é um produto da nossa alma, da nossa experiência no dia a dia. Eu crio a minha fé. Não que alguém de fora vai nos trazer. Para a gente entender do ponto de vista científico, o seguinte, a palavra fé, talvez eu vá ser repetitivo em palestra que eu já fiz. A palavra fé veio no latim, do radical latino, quer dizer fides. Fé quer dizer fides. Depois veio para nós, nós transformamos em fé. Fides. Que quer dizer, o que quer dizer fides? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer fidelidade. A fé é quando eu tenho fides, quando eu tenho fidelidade, quando eu tenho sintonia com aquilo que eu acredito e com a presença do universo, das leis do universo. Um exemplo que eu sempre conto, que eu acho bem didático, eu trabalhei muito tempo com rádio, foi a minha primeira profissão, e então eu acho bem didático.
Quando nós sintonizamos uma emissora de rádio, você pega lá teu aparelho, ou com um botão, ou um dial. Quando o ponteiro, ou a sintonia, encontra a sintonia da emissora que está transmitindo, a emissora está transmitindo com o seu transmissor. E o aparelho de rádio joga a energia e encontra a sintonia da frequência daquele rádio. É por isso que você pega o rádio. Se não entrar na sintonia, você não vai ouvir rádio. Então, você vira, daqui a pouco você começa a ouvir um som que está sendo emanado do transmissor. E aí o que acontece? Você começa a ouvir a rádio. Por quê? Porque ela teve fé, o rádio teve fé, teve fidelidade, teve sintonia com a frequência que está correndo aqui. Você pegar um aparelho de rádio aqui, está passando frequência. Interessante, né? Está passando aqui. Para que o rádio tenha fidelidade, que ele entre na frequência do aparelho de rádio, ele tem que, obviamente, estar em estado sintônico, estar ligado a essa frequência. Tanto é que quando você tem um aparelho ligado, mas não está bem na frequência, você começa a ouvir estática, barulho. Não pega o rádio. Não pega, não o aparelho de rádio, não o transmissor. Não consegue porque não está em fé, não está em fidelidade, não está em sintonia com o aparelho transmissor. E aqui está passando. Se cada um tiver um radinho aqui, cada um sintoniza de acordo com a fidelidade. Então, esta fidelidade quer dizer fé. Quando eu tenho fé, quando eu fidelizo o meu pensamento, quando eu fidelizo o meu pensamento com aquilo que eu creio, o que eu creio? Eu creio na cruz com um anelzinho. Eu creio no fitinho do Senhor do Perfil. Se eu acredito, eu crio no meu organismo uma sintonia com aquilo que eu estou acreditando. E isto, o meu subconsciente, o psicológico, vai criar para mim aquilo e pode acontecer curas. Mas pode acontecer curas. Um fato muito interessante, vou pegar agora um texto bíblico. Vou pegar aqui um texto bíblico. A Bíblia tem um texto que vocês conhecem. Todo cristão que frequenta a igreja conhece o famoso caso da cura da mulher hemorrágica. Lembram disso? A mulher que tinha sangue, o seu sangue num sangramento uterino, e não parava, era disfuncional. Esta mulher, apesar de que eu acredito que seja uma história, mas tudo bem, vale para exemplo. Então, esta mulher, depois de procurar as portas dos médicos da época, e não conseguia se curar, e ela tinha disfunção sanguínea constante. Ela falou, mas eu ouvi dizer que Jesus vai passar por aqui, é para dizer que Jesus fez milagre, veja bem. Vai passar por aqui a semana que vem, e eu vou lá ver Jesus e vou me curar. Não é isso que as pessoas fazem? Aí eu vou em Aparecida, eu vou em Fátima. Lá em Fátima, nós estivemos lá em Portugal, uma mulher carregando uma vela enorme e de joelho indo até Aparecida. Ela acreditava que aquilo ia fazer ela se curar. Então, e esta mulher que possuía um sangramento uterino disfuncional, quer dizer, não era o processo normal da mulher. E ela então, já que
visitara vários médicos e não tinha solução para ela, pelo menos não deram solução, né? Ela resolveu procurar Jesus, porque os evangelhos trazem, e que Kardec fala, não tem milagre, mas os evangelhos trazem, como uma das partes dos evangelhos, que Jesus fez milagre. E o Espiritismo também não aceita milagre. Então o que aconteceu? Ela foi procurar Jesus, tinha convicção que ela iria sintonizar-se, iria entrar na frequência de Jesus. Ela tinha convicção. Tanto é que o texto evangélico diz que saíra de Jesus uma força energética quando ele passava, e a mulher fez isso mesmo. A mulher, quando Jesus estava passando, e a multidão junto ali, ela correu e pá! Pegou nas túnicas de Jesus, porque ela disse, se eu apenas colocar as mãos, eu vou me curar. Eu vou me curar. E aí, a mulher colocou e houve a paralisação do sangramento. No mesmo instante que ela conseguiu colocar as mãos, a fonte de sangue que ela perdia se estancou e sentiu que estava curada. E o Evangelho, para enfeitar mais, diz que Jesus disse, quem que me tocou? Está no Evangelho. Quem foi que me tocou? Porque ele, diz o Evangelho, sentiu que saíra dele uma força energética. A mulher colocou as mãos e caiu uma força energética sobre ela. Consta o texto, né? E a mulher que sentiu o efeito daquela energia que emanara de Jesus, confessa, porque ninguém queria falar quem é que tinha colocado as mãos de Jesus. Ela confessa. Aliás, antes disso, um dos apóstolos disse, Senhor, como é que nós vamos saber quem tocou em você? Tanta gente aqui de todo lado, como é que nós vamos saber? Então, ninguém disse. Aí ela diz assim, fui eu, Senhor. Ela se curou. Fui eu, Senhor. Aí, do ponto de vista religioso, as igrejas dizem, Jesus curou a mulher que sofria dessa situação. Dizem assim, né? Mas, no próprio Evangelho, por isso que precisa interpretar para a gente não ficar preso à letra. No próprio Evangelho diz que Jesus disse a ela, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Olha aí, no próprio Evangelho, foi a tua fé que te curou. Não, ele poderia dizer, mesmo que seja uma história, dizer, eu curei mesmo, quem tem mais quer vir curar. Tem gente que não se curou. Por que todo mundo que estava lá, aleijado e tudo, não se curaram? Porque a tua fé te curou, disse Jesus. É interessante a gente analisar isso. Então, na realidade, não tem milagre. A fé fez com que saísse dela, digamos assim, aquela energia, e ela consegue se curar. O doutor Oliveira Sérgio Felipe, no Jornal Espírita, ele diz assim, o auxílio externo veio de Jesus, quero dizer, podia ser Pedro, ser João, ou um de nós, desde que nós tivéssemos boa fidelidade, né? Ele diz, o auxílio veio de Jesus. Uma virtude saíra dele, quer dizer, um movimento energético irradiou dele em direção a ela. E não foi um ato de vontade sua. Quer dizer, a mulher se curou, não foi por vontade dele, foi vontade dela, que diz que se eu colocar as mãos nas túnicas de Jesus, eu vou curar. Isto chama-se fé. Isto é fé. Mas essa fé não veio, Jesus não transmitiu fé para ela. Ele diz, foi a tua fé que te curou, minha filha. E a nós também. Tudo que você acredita,
você põe pensamento positivo, você luta, aquilo pode acontecer. Pode acontecer. Então, a fé, como é que nós podíamos definir? A fé, ela nasce na própria alma quando nós nascemos. Ela nasce na própria alma. Como ela nasce? Ela nasce como uma energia superior dentro de mim. A fé, ela nasce dentro de cada um. Então, todos nós temos a fé, mas eu tenho que colocar em ação. É preciso que eu movimente a busca para que eu alcance isso. Então, todos nós podemos alcançar os nossos desejos se nós tivermos fé em tudo. Não só religioso, a fé do emprego, a fé de conseguir aquilo que eu desejo, uma casa, enfim, tudo que você mentalizar, o objeto de sua fé faz com que o teu organismo crie condições para que aquilo aconteça. Interessante, né? Não importa a tua religião. E se ele não tiver religião? Será que a fé funciona? Funciona. Por quê? Porque a fé é um potencial que nasce dentro de nós. Assim como a sementinha de uma árvore tem dentro dela uma árvore. Ao colocar a sementinha na terra, ela vai se movimentar e vai surgir uma árvore. A fé que eu tenho dentro de mim, tal como uma sementinha, aquilo que eu desejo, que eu luto, que eu quero, não titubeio, confio, vai acontecer. Por isso que tem muito sucesso hoje os livros de autoajuda. Porque você pode. Se você quer, você pode. Que é essa luta, né? Então, essa fé é algo, lembre como se fosse uma sementinha dentro de nós. Ela não vai desenvolver, Deus não vai desenvolver, Jesus não vai desenvolver, Bezerra de Menezes não vai desenvolver. Quem vai desenvolver? Somos nós. É o processo de crescimento da vida. Nós temos a força para conseguir isso. Então, todo o princípio de cura, a gente precisa analisar que o princípio da cura é sempre o mesmo, só que é depositado em nós mesmos. Eu, nesse livro, quem puder ler não vai perder nada, pode crer, é uma pesquisa muito boa que eu fiz. Existe a chamada fé biológica, que não é a fé racional. Por exemplo, os animais têm uma fé biológica, que é baseado naquilo que ele traz na alma, em potencial. Assim é que você vê o João de Barro fazer a sua casinha quando chega a época da desova. Você vê o peixe correndo as correntezas rio acima, porque ele tem que desovar lá em cima para dar sequência à sua espécie. Eu acho extraordinário, eu vejo às vezes na internet, um pássaro que faz um ninho. É um ser inteligente a gente imaginar, né? Ele puxa com o biquinho aqui, puxa lá, amarra aqui, amarra, e sai um... Já viu isso, Zé Edio? Já viu? Então, mas quem ensinou ele? Será que chegou a época de desovar, Deus falar, vamos fazer? Não, ele tem gravado na alma a responsabilidade dele de criar um ninho para receber os seus filhotes. Para quê? Para dar sequência à sua espécie. Veja que coisa interessante a gente analisar assim, né? Então, aí Jesus diz também no Evangelho, Jesus disse que a fé, vamos entender agora a sementinha, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ele está dizendo que a fé é uma sementezinha pequenininha. E que se nós tivermos fé, quer dizer, todos nós temos, mas se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso fazer coisas extraordinárias dentro daquele estágio meu, que muita gente pensa que é milagre, mas não, ele fez porque ele está programado para fazer aquilo.
Eu já contei aqui várias vezes a história da tartaruguinha, que quando ela desova, a mãe desova, a tartaruguinha vai para o fundo do mar, de cada 1000 sobra uma, porque o resto os animais comem. Mas essa tartaruguinha vai embora para distante, a outros mares. Mas quando chega o momento dela desovar, ela liga o GPS nela, não tem GPS, claro. Ela liga com o universo e ela vai sendo levada até aonde? Até onde ela nasceu. Ela vai no buraco onde ela nasceu e lá tem os ovinhos. Quem ensinou? É um mecanismo inato que ela traz na alma. Eu diria uma fé biológica. Ninguém precisou falar para ela. Chegou na época, ela faz. Tá? Bom, o assunto é muito vasto, mas pelo menos deu para a gente ter uma ideia, né? A respeito dessa fé. Fé não é dádiva. Fé não é dádiva. Quer dizer, ninguém nos deu fé. A fé é uma construção de cada um de nós. Ninguém transmite fé para nós. Ah, você precisa ensinar fé para o teu filho. Você pode falar, mas ninguém transmite experiência para os outros. Você tem que fazer para desenvolver o mecanismo da fé dentro de si. Para encerrar, então, existe uma frase do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Vinha de Luz. Ele diz assim, o Emmanuel, através da psicografia do Chico, diz no livro Vinha de Luz, diz assim, ninguém, mas ninguém mesmo pode, em sã consciência, transmitir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Quer dizer, eu não consigo passar a minha fé para o outro. Porque realmente, diz Emmanuel, isto é tarefa que cabe a cada um. Então, nós somos os criadores. Temos impotência, ganhamos impotência a sementezinha, mas somos nós que teremos uma fé sólida, uma fé autêntica, porque eu experimentei essa fé de tal sorte que eu sou capaz de demonstrar aos outros a minha fé. Mas ninguém copia a fé de ninguém. Ninguém mesmo, diz ele, o Emmanuel. Porque isto é tarefa que compete a cada um. Deu para entender?